Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Provérbios, no capítulo 23. Eu gostaria de começar no verso 1, e diz assim a palavra do nosso Deus. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Vejamos aqui um conselho assim bastante radical. Salomão está a dizer que uma pessoa, quando vai a um determinado sítio, deve saber se comportar convenientemente. Ou seja, nós temos que ter atenção ao contexto onde estamos inseridos. Não somos ilhas que estamos isolados e que podemos fazer o que nos apetece. Nós temos de nos lembrar que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Lembro-me de uma vez que estava numa recepção onde fui convidado e estava uma série de figuras públicas, vários políticos, vários ministros, e tive de me lembrar deste provérbio aqui. Olhar para as pessoas, ter em consideração quem eram as pessoas que estavam à minha frente. E dessa forma, como é óbvio, comportar-me devidamente. Quando eu vou a um piquenique, comporto-me de uma determinada maneira, vou de jeans ou de calções, sento-me na relva, estou à vontade com os meus filhos a brincar ou com os amigos, mas quando vou para uma recepção, a pessoa tem que ir de fato, gravata, tem de ir como deve ser. Então, temos de entender o contexto onde estamos. E o que Salomão está a dizer é: deves de olhar à tua volta e perceber o que está a acontecer. Ter comportamentos que são adequados ao ambiente onde estamos envolvidos. Nós não vamos para o salão de uma igreja estar aos gritos enquanto há um culto ou estar a correr dentro de um salão de igreja. Não se faz isso. Vamos para um espaço e temos de ter respeito pelo espaço, pelas pessoas e o que se está a fazer. E é isso que Salomão nos está a dizer aqui. Eu acho que é um provérbio realmente importantíssimo para os nossos dias. Aprender a saber estar nos contextos certos. O verso 3 ainda nos diz: não cobices os seus delicados manjares, porque são comida enganosa. Aqui o autor não está a dizer que os reis e os governadores são pessoas enganadoras, não é isso. A ideia aqui, são comida enganosa, é no sentido de mostrar que, no fundo, a comida, os bens materiais, são coisas perecíveis, ou seja, a felicidade não depende do que temos. E é por isso mesmo que nós devemos olhar não para a comida que é oferecida, não para o luxuoso, os móveis e a luxuosa casa, mas efetivamente procurar a felicidade onde ela se encontra. E ela encontra-se no nosso interior. Ela encontra-se na relação com Deus. Por isso mesmo, a história de Daniel, que nós encontramos também na Bíblia, quando ele foi deportado como jovem para a Babilónia, chegou lá àqueles palácios enormes. A Babilónia ainda hoje é reconhecida como tendo os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas da arquitetura, e realmente Daniel deve ter ficado deslumbrado com tanta beleza. No entanto, no relato bíblico que nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo 1, verso 8, diz o texto bíblico que Daniel resolveu firmemente no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ou seja, Daniel sabia que as iguarias são enganosas. O luxo é enganoso. O dinheiro não traz felicidade. Eu sei que é um chavão, muitas pessoas o citam como chavão, mas é uma realidade verdadeira, uma realidade real, desculpem a redundância, mas uma realidade profunda. Se fosse assim, porque é que as pessoas ricas continuam infelizes, continuam deprimidas, continuam a tomar ansiolíticos e antidepressivos, continuam muitas delas a refugiar-se no trabalho, a refugiar-se em drogas, a refugiar-se no álcool, e efetivamente porque os bens materiais não trazem a felicidade. A felicidade nós podemos encontrá-la em Deus, a felicidade podemos encontrá-la nas pessoas que nós amamos, nos nossos relacionamentos, nos nossos amigos. Isso é o maior tesouro que nós podemos alguma vez ter.
Provérbios continua a nos ensinar, o capítulo 23, o verso 4 diz: não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Vejamos aqui mais uma vez o reforço àquilo que eu estou a dizer. O mais importante não é o ter, o mais importante é o ser. Muitos que têm se esforçado para ser ricos chegam ao topo da montanha e descobrem que estão sozinhos. E por isso mesmo ficam frustrados. Têm tudo o que querem. Às vezes, não sei se você gosta, costumo ver alguns canais temáticos onde relatam biografias de pessoas, onde relatam alguns feitos de pessoas riquíssimas que compram aviões e têm propriedades enormes, mas depois têm palacetes enormes para eles sozinhos e um monte de criados. A pessoa vive angustiada a tentar encontrar amigos, mas tem receio porque acha que as pessoas se aproximam dele por causa dos bens. E vive angustiada, cercados por muralhas enormes com portões de segurança, câmaras de televisão, seguranças a andar de um lado para o outro dentro da propriedade, pessoas normalmente estranhas. E realmente a riqueza não traz a felicidade. Não te apliques nisso, não gastes nisso a tua inteligência. Investe a tua inteligência naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno, naquilo que vale a pena ser investido. Verso 5 diz: porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como uma águia que voa pelos céus. Agora Salomão vai trazer aqui uma nova ideia, e é uma ideia realista, uma ideia verdade, que é de verdade. A riqueza muitas vezes é momentânea. Há pessoas que são ricas, depois fazem um mau investimento na bolsa e perdem tudo em meia dúzia de meses. Há pessoas que viviam de uma forma faustosa, foram para um casino, investiram o seu dinheiro e saíram de lá pobres, literalmente. Eu conheço um caso concreto de uma pessoa que tinha casa, carro e etc. e vendeu tudo para pagar as dívidas que foi acumulando do jogo. Fujamos dessas coisas. A riqueza é temporária. A riqueza pode não ser duradoura. Ela desaparece. Vem um incêndio, vem, sei lá, uma catástrofe natural, vem de facto situações que às vezes nós nem esperamos e lá se vai a riqueza. Não estou a dizer com isto que não devemos ter um pé de meia, que não devemos ter a juntar algum dinheiro para fazer face às dificuldades. Não é isso. Mas não invista a sua vida à procura só de riqueza. Isso não serve. Isso não o vai levar longe. É ilusório, é um engano. Continua o texto bíblico a dizer: não comas o pão do invejoso, não cobices os seus delicados manjares, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o pecado que comeste, perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a tua sabedoria. Não removas os marcos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhe pleiteará a causa contra ti. Novamente aqui parece uma advertência para não remover os marcos. Nós no último programa não tivemos muito tempo para analisar esta ideia. Aqui a remoção dos marcos tem a ver com propriedades. Naquela época as coisas eram diferentes, como é óbvio, daquilo que é hoje em dia. Não havia registros tão exatos como nós temos hoje, mas para todos os efeitos era importante não tentar usurpar aquilo que são os bens dos outros. Os marcos ainda hoje funcionam assim, são colocados nas terras com posições determinadas e não devem ser mexidos. Infelizmente algumas pessoas pegavam naquele marco e punham 1 metro mais para a frente, 1 metro mais para trás, às vezes 1 quilómetro mais para a frente, dependendo da propriedade, se era grande ou pequena, e dessa forma tentavam tirar proveito disso. E o que a Bíblia está a dizer é: não roubes ao teu próximo. Por outro lado, também esta ideia de não remover os marcos tem a ver com a nossa herança familiar. Perceber não só a herança familiar em termos de bens materiais, não é isso que está em causa, mas também a ver com a nossa herança familiar em termos dos valores, em termos da nossa espiritualidade, em termos daquilo que nós somos como pessoas. Então, não remover aqui os marcos tem também a ver com estes aspectos, de alguma forma, não negarmos aquilo que é a nossa existência, não negarmos aquilo que nós somos. E depois tem aqui um outro aspecto também, que é não roubar aqueles que são carenciados, aqueles que são necessitados. E, infelizmente, muitas pessoas têm enriquecido na vida às custas de alguma forma, prejudicar uma série de número de outras pessoas necessitadas e carenciadas. Há poucos dias, um ministro estava a falar exatamente dizendo
Quantos pobres são necessários para que haja um rico em Portugal? E efetivamente é esta a ideia que Salomão aqui está a dar. Não façam com que os pobres, os necessitados, sejam cada vez mais. Não roubem aquilo que eles já têm, para que de facto Deus não venha se vingar. É Deus quem vai tratar deste assunto. E no nosso país, se esse continuar este rumo, Deus vai intervir. E eu quero deixar o alerta, porque Deus, ao agir, Deus agirá com justiça. Deus fará a justiça. Deus colocará as coisas no seu devido lugar. O verso 12 deste capítulo 23 continua a dizer: aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Nunca chegaremos a um estágio da nossa vida espiritual, intelectual, onde nós podemos dizer: já sei tudo, não preciso de aprender mais. Eu quero dizer, se você chegou já a declarar isto, reformule esse seu pensamento. Se você pensa que já aprendeu tudo na vida, então você está à beira do fim. Nós estamos sempre a aprender mais e mais. As coisas que nós temos na nossa vida, as pessoas que cruzam connosco, sempre têm algo para nos ensinar. Você nunca será uma pessoa completa se não estiver aberto a aprender mais. Mas também, ao mesmo tempo, você tem de entender que nunca será uma pessoa demasiado simples para ensinar a alguém. Você esteja aberto a estas duas realidades. Você sempre irá ensinar alguém e você sempre irá aprender de alguém. Então aprenda isso também com a palavra de Deus. O verso 13 continua: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Eu quero dizer aqui, esta expressão parece forte demais. Mais uma vez, é necessário relembrar que aqui não está a fazer um apelo aos maus tratos da criança. Não é disso que está aqui o texto bíblico a falar. É verdade que coloca aqui uma frase bem séria, dizendo: se fustigares com vara a criança, não morrerá. Aqui não está a dizer espanca a criança até ela ficar em coma. Atenção, é preciso dizer isto. Não é esse o desafio. O desafio é disciplinar a criança em que o educador, o pai ou a mãe, o vão fazer com amor. A disciplina deve ser sempre baseada no amor. E ao mesmo tempo o que o texto bíblico está a dizer é: não negligencies a disciplina. Ou seja, não cries uma situação em que evitas de corrigir o teu filho. É verdade que temos que ter atenção para não espancar os nossos filhos. Isso é contrário à lei de Deus e à lei dos homens. A Bíblia é muito clara sobre isto. O livro de Malaquias, eu já citei noutros programas, dizendo que Deus odeia aquele que mancha as suas vestes de sangue, de violência. Então não é da vontade de Deus que possamos viver num lar e maltratar as nossas crianças, não é isto, mas ao mesmo tempo precisamos disciplinar as nossas crianças. Países como os Estados Unidos da América, países como a Inglaterra, que já viveram um processo onde leis foram reformuladas para que os pais não batessem nos seus filhos, passado alguns anos, uma década ou duas, em que essas gerações foram vivendo essa realidade, hoje começa-se a pensar ou a repensar os parâmetros da educação. Porquê? Porque criaram-se adolescentes extremamente desrespeitosos, pessoas que realmente não têm respeito pelos adultos, não têm respeito por ninguém, pelas autoridades, pessoas extremamente violentas, jovens com 12, 13 anos, extremamente violentos. Sabem porquê? Porque os pais não disciplinaram a criança no devido tempo. Nós, como adultos, não podemos abrir mão de uma disciplina. Não podemos deixar que as nossas crianças andem sem rumo, sem direção, sem limites. Nós temos de disciplinar as nossas crianças. E se for necessário dar-lhe uma palmada ou duas, devemos fazê-lo. Não devemos evitar esse tipo de correção também. Temos, no entanto, de perceber que não devemos, sem dúvida alguma, categoricamente afirmo, não devemos espancar os nossos filhos. Ponto final. Devemos sim discipliná-los em amor. Nunca um educador, nunca um pai deve bater na sua criança se estiver irado, se estiver irritado. Pois aí nós vamos ceder-nos, vamos fazer coisas que certamente nos vamos arrepender seriamente no futuro. Se tiver que disciplinar o seu filho, você acalme-se primeiro, mantenha a calma e depois de estar calmo, vá conversar com ele e corrija devidamente, dando-lhe um castigo adequado ao erro que ele cometeu. O verso 15 continua a dizer: meu filho, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu e exultará no meu íntimo.
quando os teus lábios falarem coisas retas. Aqui, no fundo, Salomão está a falar do orgulho que os pais têm dos seus filhos quando eles são, de alguma forma, destacados. E eu creio que todos nós que temos filhos, sejam eles pequenos ou grandes, sempre temos um prazer enorme quando o nosso filho é destacado. É considerado o melhor da turma, é considerado o melhor no trabalho, é considerado o melhor profissional. Nós ficamos de facto orgulhosos. Isso não é mal nenhum, não é pecado, não é errado, acho que é natural e aliás Salomão diz exatamente isso também. Verso 17 nos diz: não tenhas no teu coração inveja dos pecadores, antes do temor do Senhor perseverarás todo o dia. O jovem realmente pode olhar para a vaidade da vida e achar que o verdadeiro lucro poderá ser retirado do explorar as situações, do tirar prazer das situações da vida, dos vícios, de uma vida desregrada, mas na realidade não é daí que vem a nossa felicidade. A nossa felicidade vem de uma relação com Deus, a nossa felicidade vem de o aplicarmos na nossa vida os princípios que Deus tem para nós. Por isso mesmo devemos perseverar naquilo que é correto. O próximo versículo diz: porque deveras haverá bom futuro, não serás frustrado na tua esperança. Aqui reforça aquela ideia que já falei, portanto o perseverar no caminho de Deus vai nos trazer boa esperança, vai nos trazer bom futuro. No fundo é aquilo que Jesus nos ensinou, por outras palavras, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aí temos realmente a vantagem de caminhar nos caminhos de Deus. Não como um investimento tipo bancário, mas com sinceridade no coração, querendo agradar a Deus em primeiro lugar, e Deus nos retribuirá também com sinceridade essa mesma atitude que nós temos. O verso 19 continua a dizer: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho do teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Mais uma vez, Salomão reforça agora aqui 3 ideias. A primeira ideia daqueles que bebem demais. A segunda ideia daqueles que comem demais. A terceira ideia daqueles que são preguiçosos, a sonolência. Vemos então aqui 3 ideias que ele tenta reforçar. É óbvio que a Bíblia não está contra o facto da pessoa comer, beber ou dormir. É óbvio que não. São necessidades essenciais para a vida humana. Portanto, isto está arrumado, essa ideia. Por outro lado, o que a Bíblia diz é que os excessos são sempre errados, sejam eles em que área da vida for. Se a pessoa trabalha demais, isso vai provocar problemas na sua saúde. Se a pessoa faz desporto demais, isso vai provocar problemas na sua saúde. Se a pessoa descansa demais, isso vai provocar problemas. Então nós, seres humanos, fomos criados para ter uma vida equilibrada. E hoje em dia estudos têm sido feitos e mostram claramente que as pessoas, por exemplo, que trabalham muitas horas, mas trabalham sentadas, a um computador, numa secretária, essa ociosidade, esse estar sentado todo o dia, vai provocar problemas de saúde. E é por isso que o texto bíblico nos exorta a uma vida equilibrada. Não devemos deixar-nos dominar pelos vícios, seja ele do alcoolismo, que é terrível na nossa nação. Precisamos combater seriamente essa praga na nossa sociedade, isso fazendo como? Ajudando o próprio alcoólico, mas ao mesmo tempo ajudando a família, porque muitas vezes o problema é um problema familiar também. Há o dependente e há aquilo que se chama, em linguagem técnica, os codependentes. São pessoas que de alguma forma permitem e às vezes até ajudam a que esse vício se mantenha. Então é necessário que essa família procure auxílio, seja em pequenos grupos de autoajuda, tipo Cruz Azul, Alcoólicos Anónimos ou outros grupos que estão a trabalhar nessas áreas. É necessário efetivamente ajudar as famílias dos alcoólicos, ajudar os alcoólicos, mas também é necessário ajudar as famílias daqueles que têm problemas com a comida, que comem em excesso. E isso faz mal à saúde. É talvez um problema que não é tão descaradamente denunciado, mas também é um problema sério, assim como a preguiça. Precisamos combater também esse tipo de comportamentos que claramente prejudicam a família, prejudicam a própria pessoa em si, ajudá-los a ultrapassar essa situação. O verso 22 prossegue: ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer.
Aqui temos um princípio importantíssimo. Como seria importante nós, efetivamente, não desprezarmos os nossos familiares. Eu creio que hoje em dia aquilo que acontece nas sociedades, essencialmente nas grandes cidades, onde as famílias que estão ativas, aquelas pessoas que têm 30, 40 anos, estão a trabalhar constantemente, não têm muito tempo para cuidar dos seus pais já idosos e, de facto, criou-se essa ideia dos lares, que por um lado é boa, mas não podemos esquecer-nos dos nossos pais nesses lugares. Temos que continuar a providenciar carinho, providenciar contacto, telefonar, para que possamos dar esse amor. Os lares são ótimos recursos para cuidar dos nossos pais, em termos de cuidado primário, de alimentação, médicos, etc. Mas o afeto somos nós, filhos, que temos que dar. O verso 23 diz: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aqui está a falar, eventualmente, do nosso investimento de vida. Precisamos investir a nossa vida na sabedoria, no conhecimento, e isso muitas pessoas têm feito, e quase literalmente, porque ir para uma faculdade hoje em dia é tão caro que é mesmo comprar o conhecimento, é comprar a sabedoria. Mas vale a pena investir a nossa vida nessas coisas, pois elas são duradouras realmente. O verso 24 ainda diz: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Não há dúvida nenhuma que nós, como pais, quando temos um filho que age de uma forma sábia, ficamos extremamente alegres, extremamente contentes com isso. Mas a verdadeira sabedoria que o próprio livro de Salomão nos deixa é o temor do Senhor. Mais do que uma pessoa que fez muitos cursos, aqui a sabedoria nem sempre se expressa em termos de cursos, de diplomas, de faculdade. Aqui a sabedoria tem a ver com o relacionamento com Deus, tem a ver, como já dissemos noutros programas, com a pessoa de Cristo, que é a nossa sabedoria. Quando nós nos relacionamos e compreendemos a vida espiritual, a espiritualidade, aí realmente retiramos todo o ensino necessário, profundo para a nossa vida. Eu espero sinceramente que estes provérbios possam fazer eco no seu coração. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.